Por isso que o meu olho, ó, foi para lá com uma lupa para poder investigar o que estava acontecendo com meus pacientes, que traziam com tanta intensidade, com tanta frequência, esse sentimento expresso pela frase "eu não aguento mais". Olá, seja muito bem-vinda ao programa Consultório no Divã, um programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para atender cada vez melhor, porque a minha missão é ajudar você a ganhar mais, trabalhando menos com um atendimento de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, do Consultório dos Sonhos, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. E eu tenho certeza que você concorda comigo e também quer prosperar na sua clínica, com resultados clínicos e financeiros cada vez melhores, não é? Então, segue comigo nessa live, porque eu vou te contar como é que uma psicóloga pode usar a filosofia como inspiração clínica para a gente lidar com um sintoma muito contemporâneo, o esgotamento. Então, fica comigo que a gente vai ter bastante conteúdo de qualidade para você também carregar para o seu consultório e poder pensar nos casos que você vem atendendo, né? Então, à medida também que eu vou contando os meus casos, vou te contando sobre o esgotamento, manda aí a sua pergunta, manda um direct, vem conversar comigo, que tem bastante espaço aqui para a gente trocar. E eu quero te contar que o método do consultório dos sonhos que eu utilizo, ele foca num atendimento de extrema qualidade, que tem como premissa técnica o desenvolvimento da psicóloga através do conhecimento e do domínio clínico, porque sem conhecimento não tem prosperidade no consultório, né? E contando um pouquinho para ti sobre a minha relação com a filosofia, ela vem aí de longa data. A filosofia, ela me acompanha desde a minha adolescência, no qual eu fiquei ali, acho que admirada, assombrada com a possibilidade de tantos pensamentos e tantas formas plurais da gente compreender o mundo e a existência. Quando eu fui para a psicologia, lá em meados dos anos 90, na Unicinos, eu tive a sorte de encontrar uma época frutífera para que a filosofia fosse ali inserida no contexto da psicanálise e que a gente pudesse ampliar também a nossa compreensão da subjetividade, a nossa compreensão de saúde e, claro, da manifestação dos sintomas. E isso me deu aí uma corrida, um gás, porque logo me apaixonei por essa relação entre filosofia e psicanálise, até hoje é algo que me faz aí brilhar os olhos, e eu vou te contar que nesse tempo em que eu comecei na faculdade a criar, então, esse fôlego que a filosofia me dava, eu conheci autores sensacionais, né? Deleuze, Guattari, Foucault, mas quem flechou o meu coração foi aquele que se diz o primeiro psicólogo da história, que é o Nietzsche. E certamente ele deu aí várias pistas para o Freud, né? Tem vários pontos em que a gente pode fazer um nozinho e dar gol. Por exemplo, quando Nietzsche leu Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, ele criou, a partir da história que ele leu, que é uma história detalhada sobre ruminação, o pensamento do obsessivo, um belo livro. Se você aí tem bastante paciente obsessivo, que eu acredito que sim, porque na nossa clínica, a nossa maior parte de pacientes vem com esse funcionamento, então você vai mergulhar nessa leitura na mente
de um homem atormentado pelo seu passado. E esse foi o ingrediente para o Nietzsche pensar na ideia de ressentimento. E, né, o ressentimento, ele é aí um sintoma ancestral e contemporâneo, porque a nossa mente fica ali aprisionada num passado que não se resolve e os olhos ficam cegos para um presente que está ali para a pessoa desfrutar, né? Outro ponto que o Nietzsche também traz, que faz um belo paralelo com Freud, é o campo das forças, né? Das forças, então, que no caso do Nietzsche seriam forças reativas, ou que estão mais em conservação, que a gente pode associar aí com a pulsão de morte, e as forças ativas, plásticas, conectadas à vida, que a gente conecta, é claro, com a pulsão de vida. Então, tem muita relação para a gente fazer. E um dos pontos da minha pesquisa clínica, que eu comecei lá no meu mestrado, lá em 2006, né, com a saudosa professora Tânia Galli, um espetáculo de pessoa, acho que a professora mais generosa que eu já tive a sorte, o privilégio, né, de estar junto. E o que desde esse momento ficou claro para mim? Primeiro, eu sou uma pesquisadora clínica. Além de trabalhar com a clínica, que eu amo, eu gosto de entender o que acontece com os pacientes, que sintomas são esses no contemporâneo, e vou produzindo material, né? Porque gosto muito de escrever, tenho bons convites, e esse livro aqui, Nietzsche, deixa eu botar aqui, né? Nietzsche como psicólogo, Nietzsche psicólogo, a clínica à luz da filosofia trágica, eu pude participar de um livro com grandes professores, o professor Oswaldo Giacoia, que eu sempre tive aí muita admiração, um grande professor da Unicamp, professores que foram meus professores na graduação, Mário Fly, a Liana Pessin, Simone Paulon, então realmente foi um momento de gratidão e de poder aí mostrar o que a minha pesquisa clínica fez aí de relação com a filosofia e, né, a psicanálise. E é isso que eu quero te ensinar. Use isso o quê, Débora? Use o ensinamento nietzschiano na hora de lidar com o esgotamento do seu paciente. É isso que eu quero te contar hoje, né? Por quê? Porque a gente encontra na clínica, de modo cada vez mais frequente, a referência aí a um eu não aguento mais. Essa expressão ela pode estar dirigida para o plano relacional, né, trazendo ali para o nosso setting figuras com as quais esse paciente tem apego, tem vínculos, né? Assim como no plano existencial, no qual o sujeito ele vai ser convidado aí a rever o seu desejo. Então, dessa forma, é possível não aguentar mais um relacionamento, o ritmo imposto pela agenda, as exigências feitas, a lidar com os filhos, e principalmente a si mesmo. Porque olha só, nada é à toa. A partir ali do século XX, a gente vem com uma lógica da economia, né, do funcionamento do capitalismo, que se infiltrou na nossa subjetividade, né? Então, a premissa aí, assim como na bolsa de valores, né, da alta, essa premissa também foi levada para o plano subjetivo, ou seja, o desejo de ter saúde, de ter sucesso, de ter um alto desempenho, bem-estar, gozar sempre, deve prevalecer. Não tem como tu ficar mostrando aí tua tristeza, tua insegurança, tua ansiedade, não tem tempo para isso. Toma um remedinho, fica boa logo e volta a ser quem tu eras, não te transforma. E o nosso desafio como psicoterapeuta é justamente acolher a baixa, as emoções que não são permitidas, os estados psíquicos que não são bem-vindos, que não são produtivos para a nossa cultura. De permitir com que as pessoas
sintam, experimentem o esgotamento. Por quê? A minha ideia, advinda da pesquisa clínica, é que o esgotamento, ele é uma virada para que a pessoa possa obter mais saúde, possa aí obter uma individuação de si, né, parir a si mesma novamente e a partir disso reconstruir, por exemplo, todo um funcionamento e um circuito pulsional que essa pessoa tinha, colocando novos objetos para serem investidos e construindo aí uma nova relação. Então, o esgotamento, ele é um sinal de que tem um processo de transformação em curso. Por isso que o meu olho, ó, foi para lá com uma lupa para poder investigar o que estava acontecendo com meus pacientes que traziam com tanta intensidade, com tanta frequência, esse sentimento expresso pela frase "eu não aguento mais". Essa dificuldade aí de lidar com o estranho, né, o estranho freudiano, torna-se sinônimo de fracasso e incompetência. O cara ou a cara que está sofrendo acha que a interpretação, né, que vai dar aí para o seu sofrimento é que está inadequado no mundo. Só que aí é essa ideia que a gente vai também recolocar para o paciente, né? Ele está inadequado dentro da sua subjetividade, porque ele precisa transformar algumas coisas em si. Eu estou falando aqui de mudanças psíquicas, né? E aí, nessa lupa que eu uso, né, na investigação desse fenômeno, a gente pode se perguntar: como será que funciona esse estado mental? O que vai vir depois do estado mental do esgotamento, né? E será que a gente poderia, por exemplo, mapear esse percurso, esse caminho psíquico? Interessante, né? E é essa proposta que eu fui atrás, né? Ou seja, vamos lá, pisar num campo de intensidades, o que vai nos levar a olhar, sim, para a dimensão pulsional que está em jogo aí nas situações de esgotamento, né? Porque chega ali o nosso paciente, vamos pensar, chegou o José, esgotado, angustiado, marcado pelo conflito, né, de não ter forças, de não conseguir mais ter energia, ter condições de seguir em frente. E o paciente, ele vai nos revelar, então, o excesso de intensidade que o invade, né, conduzido aí para uma certa suspensão existencial, no qual a pessoa fica parada e parece que nada acontecerá. Só que a experiência clínica nos comprova que em muitas situações, né, as transformações psíquicas, elas são possíveis nesse estado de nada se passa, nesse estado do esgotamento, né? E aí o nosso olho vai pescar o quê? Essas pequenas mudanças de rota pulsional que estão sendo produzidas, né? E então, pensando aí que cá estamos no nosso consultório, no nosso fazer, frente a frente com as pulsões, né, que a gente vai identificar aí como cargas energéticas impalpáveis, invisíveis e plurais também, e são quantidades de energia dinâmica, né? Nos escritos do Freud, lá de 1915 e 1920, ele vai nos apresentar, e essa parte eu adoro, né? A bruxa da psicanálise. Ele vai nos apresentar a perspectiva, então, da dimensão energética do aparelho psíquico nessa eterna luta de conservação, destruição, vida e morte. E a filosofia, né, já havia, então, se debruçado sobre a natureza das forças. Lá na Genealogia da Moral, que é um livro que eu indico para você. Olha, lê a Genealogia da Moral. Hoje é um texto, assim, atualíssimo, né? Então, lá nesse livro, o Nietzsche nos fala que um quanto de força é justamente um quantum de pulsão, de vontade, de atividade.
né? Então, a interpretação nietzschiana sobre a força, ela vai atribuir um querer, que a gente tem aí um querer, que o Nietzsche vai chamar de vontade de potência. E essa vontade, ela é pensada como um princípio interno que determina a força, inclusive no momento negativo, né, que aí vai produzir a própria desqualificação desse poder, né? Então a gente pode pensar que o mundo das pulsões seria, nessa leitura freudo-nietzschiana, né, um turbilhão de intensidades energéticas que funcionariam umas resistindo às outras, dotada cada uma da sua perspectiva, e que elas vão ali combater, se aliar, afirmando uma lógica das intensidades, e que depois se presentifica aí no nosso psiquismo, né? Então, se a gente vai para aqueles pacientes que estão presos nesse peso da queixa, que faz com que eles se sintam paralisados, aqueles que gritam, eu não aguento mais, eles também carregam uma vontade. Aí vem o Nietzsche e nos diz assim, vontade de nada, ou seja, é vontade, ainda existe vontade. Então, colega, eu quero te dizer que o esgotamento não é passivo, mas é um estar em atividade para nada. Os orientais são muito felizes, né, em expressar esse momento, quando eles dizem que tem um haikai, que eu gosto muito, que é esse, sentado calmamente, sem fazer nada, a primavera chega e a grama cresce sozinha. Então, olha só que beleza. A gente não está falando de desistência, a gente está falando de uma espera ativa, que aponta para uma outra maneira de funcionar na vida. E aí a pergunta que a pesquisadora clínica se faz é, tá, e qual será a próxima direção que esse psiquismo do meu paciente vai seguir, né? Então, do esgotamento, a gente pode pensar que não é o fim. O esgotamento é um estado, é um ponto limite para a criação de outras rotas pulsionais, rotas de significado da vida, de investimento da vida. Seria aí quase uma reação catastrófica, né, que vai se manifestar como angústia, como paralisação, mas não é o fim, não. É uma condição para um novo começo. Por exemplo, eu vou te contar aqui um caso. A Yolanda, uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás, no 5º ano de psicoterapia, ela decidiu ser mãe aos 45 anos de idade. Durante esses 5 anos anteriores a essa decisão, ela vem muito sensibilizada, muito desacreditada, porque ela teve um rompimento amoroso que conduziu ela a uma depressão bem importante. Quando ela chegou à ideia, né, de construir um outro novo elo de amor, um novo vínculo através da adoção, né, dessa criança, ela sai de um ressentimento, porque ela se sentia excluída da vida por não ter sorte com os homens. Ou seja, ela avaliava a felicidade de outras mulheres que conseguiram encontrar o amor, casar, ter filhos, enquanto para ela restavam homens impossibilitados, comprometidos, né, de lhe oferecer ali uma estabilidade, uma vivência de amor, né? Então ela ficou ressentida há muito tempo nisso. O sentimento prevalente no esgotamento era que ela havia fracassado na tarefa de amar e ser amada, né? O início aí da saída desse campo de impossibilidade foi o investimento no amor filial, né? Quando ela decide então adotar essa criança. O desejo de ter um filho também inclui
quebrar com a crença da má sorte. Então, nós trabalhamos a singularidade da situação, para que ela pudesse perceber o quanto o amor é possível de ser vivido. Mas esse, claro, é um sentimento complexo, né? E se encontrava aí nas dificuldades dela se relacionar com os homens, e também uma questão de ser recebida, bem recebida no momento em que ela doa amor, né? Então, quando ela toma essa decisão, nós passamos aí para uma outra fase da psicoterapia, um tempo de expectativa, de apreensão, né, que era o tempo até que a criança chegasse, e foi um tempo dela reencontrar com a castração de um outro jeito, né? Tempo que ela teve que lidar com limite, com a espera, né? E tempo que, quando cessou, foi também generoso para com ela, porque ela aprendeu, ela visualizou, ela soube-se então capaz de ultrapassar o ressentimento, de ultrapassar a paralisação que ela vinha e voltar a se sentir processual, tá? Ou seja, ali o que a gente fez em psicoterapia? A gente reafirmou essa capacidade, né, dela fazer uma passagem para um outro estado de si. E essa percepção destaca aí que tem uma fluidez na vida, e que por vezes a gente breca essa fluidez e a gente tem que mexer, segundo Nietzsche, né, a ampulheta da vida. Mais uma vez ela vai ter que ser mexida, né? E tu com ela, sopra aí nos nossos ouvidos o filósofo, né? Tu com ela, poeirinha da poeira. Uma outra paciente que também foi atendida há bastante tempo, vou chamá-la aqui de Carmen. A Carmen, ela seguia uma via sacra, né? Por quê? Porque toda vez que os seus rins não funcionavam da maneira adequada, o caminho era a hemodiálise, né? Ela estava na fila do transplante há 10 anos e já estava habituada com essa rotina de máquinas, de salas, de quartos de hospital. E quando a situação dela é crítica e ela requer cuidados, ela percebe que ela não os tem, que não há ninguém ali para cuidar dela. Né? Então, a cada retorno da hemodiálise, a Carmen voltava esgotada, ela precisava desse tempo da convalescência, esse tempo da lentidão, a lentidão era muito desejada, né? E era o ritmo que o corpo e o psiquismo dela também precisavam. Mas ali há uma espera ativa. Então a paciente ela precisava também habitar esse tempo mortificado, no qual ela vai se recuperando organicamente, né? E também recupera força para reapostar aí na vida, né? Quando ela procurou a psicoterapia, é porque ela desejava viver de outro jeito. Além das jornadas nos hospitais, dos cuidados múltiplos, ela queria se ver em outro lugar que não da doente, menos perto da doença. Então ela estava cansada de esgotar-se. Então, habitar esse limiar do esgotar-se pode ser entendido, sim, como um estar bloqueado, o paciente interrompido nesse segmento do fluxo vital, e sendo empurrado para essa não atividade, né? E essa situação, se a gente vai ali e mergulha no psiquismo, né, é uma situação que se caracteriza pela diminuição de forças, que antes ali se viam ativas, produzindo agora sensações diferentes, como desinteresse, apatia. Mas esse é um dos lados do esgotamento subjetivo, porque carregamos também um grupo de intensidades psíquicas, né, que ficam ali se debatendo em agonia, que estão ainda incapazes de serem ligadas em favor de novas formas. Portanto, apesar dessa aparência mortífera, quase parada, que podemos ter desse estado, ainda é o esforço da vida em prol do viver
que agita a subjetividade, né? No sentido de ultrapassar esse momento de não poder mais. Então, a situação vivida pela Carmen reforça a nossa ideia, né? Ali tinha uma luta muito visível entre forças inconscientes ativas e reativas que tornaram-se uma presença quando ela se lembra de uma cena infantil. Ela conta então que ela devia ter entre 4 e 5 anos, quando ela sentiu uma força descomunal que a empoderou. Olha que bonito. Frente aos 4 gatinhos que a seguiam, como se ela fosse a própria mãe da prole. Conta da sensação de poder que tomou quando ela se sentiu ali, né, no olhar que ela trocava com os filhotes. Uma conexão, uma onda de compreensão tomou ela quando ela sentiu que ali no olhar, né, havia uma comunicação. E ela foi movimentando o corpo, caminhando, e os filhotes seguindo. Nesse instante, a Carmen sentiu que podia tudo. Uma felicidade a assaltou. Eu me lembro bem desse momento. E tornou a retornar quando essa memória se fez presente, que era bem no momento em que ela também vivia as entrevistas da adoção. Então foi muito, muito importante ela reativar essa memória potente de que ela poderia ser uma mãe. Essas marcas, então, de empoderamento foram contraponto para aquelas marcas reativas que significavam ela como fraca, doente, submissa, incorporando na autopercepção uma mulher que podia muito mais do que até então ela havia experimentado. E aí essa vivência permitiu que ela percebesse o quanto a sua vida não estava pré-determinada. E ela presa naquele corpo dolorido. Né? Quando ela conseguiu criar, então, outras narrativas, ela toma para si o poder de construir uma história, uma outra história. Né? E aí, desse modo, o que a minha junção da psicanálise com a filosofia me aponta? Que ocorre uma transvaloração do valor, né, no interior da vontade do poder, né, onde a negação se converte, se transforma em afirmação. Tem um desmanche de um arranjo subjetivo, né, do ressentimento, que mostra aí uma nova, um novo sentimento de si. Não faz com que a pessoa se sinta mais aquele convalescente que fica ruminando uma mesma ideia, né? Sem parar, grudado no passado, acusando os outros, invejando os outros, né? A pessoa já ultrapassou esse ponto porque abriu a sua mente para viver outros estados psíquicos, que são estados aí que vão gerar um novo interesse pelo futuro. Né? É a ideia da movimentação, da mudança psíquica. E a noção desse processo saltou aos meus olhos quando eu relembro, né, o caso da Carmen, e eu posso aí acompanhar esses desdobramentos da lembrança infantil que ela teve, dessa experiência de poder e de alegria, de vitalidade, né? O quanto isso mostra que ela tem capacidade de experimentar mais vigor, por exemplo, investir no seu processo terapêutico, aliar-se com sua parte da mente mais inteira, mais saudável, e que em menos de um ano, depois dessa memória infantil, ela fez uma mudança tão importante que foi na sua vida amorosa, né? Pôde decidir para si ali uma outra convivência mais tranquila, mais calma. E o que aconteceu? Depois de 10 anos, a gente já tinha aí uma relação terapêutica de uns 3 anos, ela conseguiu o seu transplante. Então, entendemos aí, né, com o auxílio da filosofia nietzschiana,
O quanto a questão do direcionamento da força é condição para poder superar o ressentimento em si mesmo, né? Sendo necessário aí que o doente seja capaz de dobrar-se em seu avesso, retomar sua saúde pela autossuperação. Então, é nesse desenvolvimento aí do niilismo, né? Caiu no niilismo, ficou lá, mas no fundo do buraco havia uma mola, né? E esse circuito patológico que a gente vislumbra lá como ressentimento, ele pode fornecer seu próprio veneno, né? No livro sobre Zaratustra, o Nietzsche, ele traz um ensinamento muito bonito, né? Que o Zaratustra, então, vive e nos traz a ideia de que a gente pode aguçar os sentidos para buscar nas nossas mudanças psíquicas, né? Que a gente pode resolver uma crise integrando-se ao acontecimento, né? Reagindo à altura daquele acontecimento e podendo se transformar. Então, eu diria para vocês que o que eu aprendo com Nietzsche, é que a minha tarefa psicológica, psicoterapêutica, ela requer serenidade para esperar o tempo propício para que cada um morda a cauda da serpente, né? Assim como consciência de que existem dois tipos de sofredores, né? Aqueles que sofrem de abundância de vida, que podem alcançar uma visão e uma compreensão mais trágica da vida, e os que sofrem de um empobrecimento da vida, né? Que vão buscar silêncio, quietude, ou o entorpecimento, né? Então, a vida nessa sua condição trágica, ela nos mostra aí uma pretensa ideia de identidade, de fixa, né, de algo que não muda, de estabilidade. E a estabilidade é uma ilusão, porque nós somos dia a dia jogados aí numa intensidade de forças que nós temos que responder a essa invasão. E isso requer da nossa subjetividade um jogo intenso, permanente, né, de tonificação e enfraquecimento. E que a gente pode pensar que a nossa saúde é frágil, a nossa saúde, ela não é inteiriça, a nossa saúde, ela sempre está em vias de construção. E essa saúde, que eu acredito, né, é uma saúde que nos coloca em alternância dos nossos estados, tanto o excedente de forças, né, quanto também quando a gente se sente ali mais enfraquecido, mais impotente, né, e aprisionado nos nossos próprios sintomas, né. Para finalizar, eu trago mais um casinho aqui para vocês, do Vinícius, também um paciente de tempos atrás, esse paciente vivia essa saúde frágil. Ele chega à psicoterapia desejando parar de beber, bebe há mais de 20 anos, e o que um dia, né, foi só um uísque com puro malte para relaxar, hoje pode ser qualquer bebida, desde que a dose seja generosa e diária, né? Então, a sensação de torpor, né, que gerava a impressão de que a vida caminhava por um tempo circular, invadia a psicoterapia, me envolvia, né? Tinha uma atmosfera lenta entre nós, né? Durante meses. Quando eu digo meses, eu quero dizer, olha, eu acho que mais foi um ano, né? Então 10, 12 meses. O discurso dele era repetitivo. O que ele falava? Da sua relação amorosa com a bebida. As descrições ali sobre as noites de bebedeira, a vida boêmia, as manhãs de recuperação, o que isso causava no seu casamento, que ele vivia para beber e bebia para anestesiar a vida,
né? E ele achava aquilo desejável, era bom de ser vivido. Né? Então não havia nenhuma indicação de culpa ou de desprazer, né? Mas o que se destacava era esse namoro mortífero com a espera ali pela próxima dose, né? Então toda vez que o mundo irritava, cobrava e pedia presença, o Vinícius tinha vontade de beber. Então, a gente pode pensar que seria nessa combinatória aí, entre o que o Vinícius não aguenta mais, né, mais aquilo a que ele é submetido, né, do exterior, essas forças que agem, que invadem ele, e essas formas são evidentemente do adestramento, da disciplina, né, assim como, né, o corpo não aguentava mais, né, ele também não se aguentava mais, a esposa também não aguentava mais. Então, para se defender, o que ele fazia? Descartava as forças destrutivas do psiquismo e também as forças ativas, né? O que ficava girando no psiquismo dele? Marasmo. O que fica bloqueado é o acesso mais direto a quê? A pluralidade dos afetos. Então, o esgotado, eu acredito, ele produz sim uma retração narcísica, que vai conduzir o paciente para esse estado afetivo e mental mais deprimido, mais melancólico. Então, a gente vai ver um paciente que se afasta do mundo para servir, né, aí as forças que são intrusivas e que vão ser vividas como forças que aprisionam e deixam a pessoa sem vigor, sem capacidade de responder. E esse afeto deprimido, ele é uma defesa contra a fragmentação, né? E de fato aí a tristeza ela vai reconstituir uma coesão afetiva do ego, que reintegra essa pessoa. E o caminho dessa reconstrução, ele vai ser trabalhado aí para diminuir a severidade do superego, para que a gente possa conduzir esse esgotado a convalescer. E é nessa travessia que é importante o direito, que eu falava lá no início da live, a ficar triste, que é o que acontece ao paciente quando ele se vê, né, diante de si mesmo. Né? E assim, a grande tarefa para quem se esgota é conseguir extrair do fundo da sua impotência um novo ritmo para desejar. Por isso que eu acredito que o esgotamento ele é uma ponte para a saúde. É como se fosse aí uma preparação para um novo circuito pulsional, uma nova economia das forças, o primeiro grito interno como uma expressão desse limite subjetivo. Deu. A partir de agora, eu quero me construir, funcionar de um outro jeito. Portanto, a minha ideia de crise, que vem ali de anos a fio, é que a crise, ela é vista, ela é sentida como um momento de inconstância, de inquietude, de paralisação, de turbulência. O problemático, o sintoma, a crise, assim percebido, carrega em si uma postura dinâmica e afirmativa. A sua atenção produz. Quem teme, agarra-se aí uma ideia de saúde como uma identidade imutável, né? Essa grande ilusão, algo que vai permanecer, que tu sempre vai ser aquilo, essa é a minha essência, e vai impedindo esse campo de passagem, de processualidade que implica o próprio viver, né? Então eu compreendo que quando alguém vive um momento de crise, vive também a queda ou desmanchamento de um modo de se colocar. E a nossa tarefa terapêutica é justamente ampará-lo na queda, né, e ajudar esse paciente a efetivar outros chãos, né, outras formas de viver, de funcionar, auxiliando com que essa pessoa possa se sustentar, entender que a vida é movimento e é expansão. Né? E aí a gente aprende que potência e impotência não se impõem.
elas se completam e se reafirmam mutuamente, né? Porque afinal, como diria Nietzsche, não é lá do fundo da nossa impotência que a gente extrai uma potência superior? Uhum. Então, a minha ideia ao longo dessa live foi te mostrar que a filosofia faz um casamento belíssimo com a psicanálise, que a minha clínica ela é pautada nesse caminho e que com esse olhar a gente pode entender os estados de esgotamento, de crise muito mais próximos da saúde, ok? Então não se assuste quando o seu paciente disser que não aguenta mais. Agora você já sabe que é um indicativo de uma transformação psíquica a caminho. Boa noite, tchau, tchau.